Meus amados irmãos, a paz do Senhor, nós estamos de volta aqui tratando sobre o estudo ou a série de estudo que nós estamos dando sobre os dons espirituais. Nós falamos nos primeiros dias aqui de estudo que os dons espirituais estão listados em 9 e dentre esses dons, a maioria dos teólogos terminam classificando em 3 grupos. Os primeiros são chamados de dons da revelação ou dons do saber, que é o dom da palavra da sabedoria, o dom da ciência do conhecimento e o dom de discernimento de espírito. Os 3 que fazem parte do segundo grupo são chamados de dons do poder e os 3 últimos são chamados de dons vocálicos ou dons de expressões. Para tanto, eu quero dizer aos irmãos que nós iremos continuar falando sobre os dons da revelação ou os dons do saber. E desta feita, nós iremos tratar sobre o dom de discernimento de espírito, para que assim os irmãos possam então aprender conosco. Na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, como base do nosso estudo, o versículo de número 10, a parte B, diz assim: e a outro, pelo mesmo Espírito, o discernimento dos espíritos. É isso que nós iremos aprender aqui esta noite sobre o dom do discernimento de espírito. Para início, nós precisamos aprender ou pelo menos ter uma ideia do que significa a palavra discernir. Na nossa língua portuguesa, a palavra discernir significa distinguir, ou então tem uma ideia de estabelecer diferença. É isso que significa a palavra discernir. Na língua grega, a palavra discernir é diacrisis, que significa julgar a partir de, e denota mais ou menos um sentido de penetrar a superfície, desmascarando ou descobrindo a verdadeira fonte dos motivos. É isso que significa mais ou menos a palavra discernir. No tocante à questão do uso dos dons, ou do dom de discernimento de espírito, para que os irmãos possam ter uma ideia, o dom de discernimento de espírito nada mais é do que uma qualidade ou uma habilidade sobrenatural que Deus concede aos seus servos para desvendar as origens e a natureza das manifestações sobrenaturais. É isso que significa o dom de discernimento de espírito. Uma capacitação, uma habilidade que Deus concede aos seus servos por intermédio do Espírito Santo, para que assim este que recebe este dom de discernir os espíritos termine tendo essa habilidade de terminar descobrindo a origem ou a natureza das manifestações sobrenaturais. Falando sobre as manifestações sobrenaturais, é bom que se diga aos irmãos aqui esta noite que existe aproximadamente cerca de 3 manifestações sobrenaturais no mundo. Por exemplo, a primeira é oriunda da parte de Deus. A segunda é oriunda da mentalidade humana ou da mente do homem. A terceira é advinda da parte de Satanás. Por exemplo, uma profecia, ela pode vir da parte de Deus. Ela pode ser origem da mente humana, através das suas imaginações, como também uma profecia pode vir da parte de Satanás. E como é que a gente vai saber que esta profecia ela veio da parte de Deus, da parte do homem ou de Satanás? Só tem uma maneira de descobrir. É através do dom de discernimento de espírito que nós estamos aprendendo aqui nesta noite. Essa questão dessa manifestação do dom de discernimento de espírito não se adquire através de técnica, não se adquire através de perícia, não se adquire através da psicologia humana ou qualquer estudo que alguém queira fazer. O dom de discernimento de espírito já está dito pelo apóstolo Paulo. Ele vem da parte do Espírito Santo. Este dom a gente só adquire mediante a ação ou a capacitação do Espírito Santo. E é através deste dom de discernir os espíritos que
o homem ou o servo de Deus adquire uma capacitação sobrenatural, e esta capacitação sobrenatural termina dando a este servo de Deus uma psicologia divina, capaz de discernir, de desvendar, capaz de saber se tal manifestação vem da parte de Deus, da parte do homem ou da parte de Satanás. No que diz respeito à questão do dom de discernimento de espírito, nós vemos na Bíblia, no Antigo Testamento, que este dom tem uma ligação direta com o dom da palavra da sabedoria e com o dom da ciência do conhecimento. Eu quero fazer menção aqui, por exemplo, no caso do grande rei Salomão. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 9 e o versículo 29, se você tem a sua Bíblia aí em casa, você vai ver o rei Salomão pedindo a Deus sabedoria. O Senhor termina dizendo: Salomão, pede-me o que quiseres que eu te dê. E os irmãos verão então que ele termina dizendo ao Senhor que ele quer sabedoria. Mas aí, os irmãos verão também que Salomão não só recebeu de Deus o dom da palavra da sabedoria, ele não recebeu de Deus o dom também da ciência do conhecimento, pois ele tinha esse dom, mas além disso, ele recebeu de Deus o dom de discernir os espíritos. E vocês verão muito especialmente no que está no primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo 16, quando ele foi julgar o caso daquelas duas mães, e ali nós vemos esse dom, ou esta capacitação de discernir, vindo sobre o rei Salomão. Ele teve uma capacitação sobrenatural, uma psicologia divina, que deu a ele a capacidade de discernir quem era a mãe verdadeira. Portanto, este dom de discernir os espíritos no Antigo Testamento tem uma ligação direta com o dom da palavra da sabedoria e com o dom da ciência do conhecimento. Eu preciso continuar aqui com os irmãos dentro desse estudo para dizer-lhes também que o dom de discernir os espíritos ele tem uma ligação direta com o dom de interpretação de sonhos. A gente tem dificuldade de interpretações e a gente só consegue isso através desse dom de discernir os espíritos. Como é que a gente vai descobrir que um sonho é um mero delírio ou é uma visão? Ou é uma revelação? Como é que a gente pode descobrir que um sonho é um simples sonho ou é um recado de Deus? A gente só consegue discernir através do dom de discernir os espíritos. Aliás, já diz a Bíblia em Jeremias capítulo de número 23, versículo de número 28, Deus, usando o profeta Jeremias, terminou dizendo que aquele que tem sonho, conte como sonho, e aquele que tem a palavra, entregue a palavra. É por essa razão que a gente vê por aí certas loucuras de gente que tem sonhos que às vezes o enredo do sonho é discrepante, não tem nada a ver com a palavra de Deus, e tem gente que conta como visão, que conta como revelação. Portanto, eu repito, o dom de discernimento de espírito tem uma ligação direta com a interpretação de sonhos. E no que diz respeito à questão de interpretação de sonhos, nós vemos aqui na Bíblia uma lista, e eu faço questão de trazer essa lista aqui, de muita gente que teve esse lampejo, pelo menos, do discernimento de espírito, ligando diretamente à interpretação de sonhos. Quer ver um exemplo? Gênesis capítulo de número 20, do versículo de número 1 ao 3, quando Abimeleque termina pegando Sara para tomar como sua esposa, porque Abraão mentiu, dizendo que Sara era sua irmã. E você vai ver aí em Gênesis capítulo 20, a partir do versículo 1, o Senhor aparecendo em sonho para o rei Abimeleque, dizendo a ele que Sara era casada, que Sara era mulher de Abraão. E a palavra de Deus nos mostra que Abimeleque teve
esse discernimento. O dom de discernimento aflora na mente de Abimeleque, de maneira que ele teve o discernimento e ele entendeu que Sara era, sim, esposa de Abraão. Outro exemplo que a gente vê é o que está em Gênesis, capítulo de número 28, o versículo 12, uma passagem bem conhecida, quando Jacó ele para num lugar chamado Luz, que posteriormente passou a se chamar Betel, e ele tem aquela grande visão da escada que toca dos céus à terra, e ele conclui, depois daquele sonho ou daquela visão, que ali se tratava de um lugar sagrado. Ele teve o discernimento que aquele lugar era santo. Na frente nós vamos ver o caso de José, por exemplo, no capítulo de número 40 do livro do Gênesis, José interpretando os sonhos do copeiro Mô, do padeiro Mô, posteriormente o sonho de Faraó. Nós temos ainda o caso de Gideão, no capítulo 7 de Juízes, e o versículo de número 13 a seguir, a Bíblia Sagrada mostra ali o grande embate dos midianitas com o povo de Deus, e o número dos soldados que havia do lado de Gideão era só 300, mas Deus termina trazendo a palavra de confiança para Gideão, e termina pedindo que Gideão se junte com o seu escudeiro Pura, ou Purá, como algumas Bíblias assim falam, e manda que ele vá à noite até próximo ao acampamento dos midianitas. E quando Gideão chega lá com o seu companheiro, Gideão termina encontrando 2 midianitas conversando, e um termina dizendo que teve um sonho, e ele termina falando ao seu companheiro que no sonho ele via um grande pão de cevada que dava na tenda dos midianitas e destruía tudo. E terminou que um concluiu dizendo: olha, isso com certeza é Gideão. E Gideão então teve a interpretação do sonho de que Deus lhe daria vitória, de que Deus daria vitória a ele e ao povo. E assim Gideão terminou discernindo, e Gideão terminou logrando êxito, como todo mundo sabe já da história deste grande servo de Deus, este grande líder Gideão. A gente continua ainda falando de pessoas que receberam de Deus o dom de discernir os espíritos, ligando diretamente com o dom de interpretação de sonhos. E um personagem também na Bíblia, no Antigo Testamento, que tinha esse dom de discernir os espíritos, ligando com o dom de interpretação de sonhos, é Daniel. Daniel, no capítulo de número 1, versículo 17, você vai ver que Daniel ele tinha o dom da palavra da sabedoria, Daniel ele tinha o dom da ciência, do conhecimento, e Daniel também recebeu da parte de Deus o dom de discernir os espíritos, juntando com o dom de interpretação de sonhos. Já no Novo Testamento nós vemos um exemplo de José, esposo de Maria. Ele teve de Deus também esse dom de discernimento de espírito para interpretar sonho. Por exemplo, em Mateus capítulo de número 1, o versículo de número 20, quando a gente lê na Bíblia que José queria deixar Maria, e a palavra de Deus nos revela que ele teve um sonho, e no sonho o anjo lhe apareceu dizendo que ele não fizesse tal coisa, porque o que estava sendo gerado dentro do ventre de Maria era obra do Espírito Santo, e José teve o discernimento nesse sonho, interpretou o sonho e discerniu. Olha aí, nós vemos mais na frente ainda, em Mateus capítulo de número 2, versículo 19, nós vemos ainda o caso, por exemplo, dos reis magos, que também tiveram a interpretação quando eles estavam voltando. Aliás, é Mateus capítulo 1, versículo 24. Eles estavam voltando, e aí diz a Bíblia que o anjo, enquanto eles dormiram, o anjo apareceu em sonho para os reis magos, dizendo que eles não voltassem pelo mesmo caminho, porque Faraó queria matar o menino Jesus. Ao passo de que, também no mesmo evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 19 a seguir, você vai ver o anjo também dizendo a José que ele fugisse, pois Faraó queria matar o menino. Tudo isso em sonho. E José interpretou o sonho, os reis magos interpretaram os sonhos. Então a gente vê aí, juntando aí com o dom de interpretação de sonhos, o dom de discernir os espíritos. Nós vemos um caso também na Bíblia, em Mateus capítulo de número 27, versículo 19. A mulher de Pilatos, ela teve um sonho.
e ela termina discernindo este sonho quando Jesus foi preso. E ela termina dizendo ao seu esposo Pilatos de que, através daquele sonho, a conclusão que ela teve, o discernimento que ela teve de que Jesus Cristo, o Filho de Deus, era inocente. E ela disse que passou muito mal durante a noite. Portanto, nós estamos vendo aí casos de pessoas na Bíblia Sagrada que teve esse dom de discernimento de espíritos, ligando diretamente à interpretação de sonhos. Como eu disse aos irmãos, não dá para a gente desvendar sonho se não vir da parte de Deus. Não dá para a gente saber que um sonho é um mero sonho, ou é um delírio, ou é uma visão, ou uma revelação, se nós não tivermos da parte de Deus o dom de discernimento de espírito. Tem muita gente aí que tem sonho e fica buscando a ajuda de um e de outro para desvendar se o sonho vem de Deus, se não vem. É preciso que a gente busque de Deus o dom de discernimento de espírito. É por essa razão que a gente está tratando deste assunto aqui, nesta noite de suma importância. Eu queria falar para os irmãos sobre a questão de alguns conceitos errôneos que algumas pessoas possam ter sobre o dom de discernimento de espírito. O primeiro conceito errôneo que tem muita gente que acha, ou pode até achar, sobre o dom de discernimento de espírito, é que de repente pode alguém terminar por entender que o dom de discernimento de espírito é uma habilidade para descobrir as faltas alheias das pessoas. O dom não é concedido para o meu bel prazer. O dom não é concedido para que eu possa ter a capacitação de desvendar segredos das vidas dos outros, como se eu tivesse a capacidade de estudar, ou como se fosse numa base de um trabalho de hipnose, ou quem sabe de um trabalho telepático, coisa desse tipo, eu pudesse descobrir o que pensa a mente humana. Isso não pode acontecer, a gente não pode partir dessa premissa de que o dom é uma habilidade que alguém pode adquirir para querer descobrir as falhas alheias. Outra coisa, outro conceito errôneo, é que a gente não pode achar que o dom de discernimento de espírito é uma permissão para julgar a vida dos outros, uma permissão para julgar a vida dos outros. E isso também a gente não pode conceituar. Apesar de que o dom, ele tem um caráter julgador, porque o dom, ele termina vindo embasado disso. Quem recebe o dom de discernir o espírito, ele precisa julgar se o que ele vê advém da parte de Deus, do homem ou de Satanás. Mas isso tem que ser embasado com a palavra de Deus, embasado com a capacitação espiritual, que é o principal, e acima de tudo tem que ter amor. Tem que ter amor. Se alguém for julgar alguma coisa discrepante na igreja, precisa, acima de tudo, ter o dom de discernir os espíritos com a capacitação do Espírito Santo, com a palavra de Deus e também com amor. Eu quero contar para vocês uma experiência que aconteceu uma certa vez numa igreja, quando alguém foi batizado com o Espírito Santo e uma pessoa na igreja que se dizia ter o dom de discernir o espírito, não teve o discernimento correto e terminou concluindo de que aquela pessoa que estava sendo batizada com o Espírito Santo estava sendo usada pelo espírito de engano. Colocou a mão na cabeça da pessoa e repreendeu. E sabe o que acontece? Na verdade, a irmã estava sendo batizada mesmo com o Espírito Santo. Portanto, a gente precisa ter cuidado com isso, para não achar que toda pessoa na igreja tem esta capacidade. É preciso que o crente busque de Deus para não estar fazendo estas coisas, trazendo problemas para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, eu preciso continuar aqui nesse estudo, porque eu quero mostrar pessoas no Antigo Testamento que foram capacitadas em discernir. Nós temos alguns exemplos aqui na Bíblia. O primeiro eu já citei, eu quero só repetir. Nós temos José, por exemplo, ele tinha essa capacidade de discernir os espíritos ou de interpretar sonhos, como eu disse. Às vezes o dom de discernir o espírito ele vem com a ligação direta com o dom de interpretação de sonhos.
Nós temos na Bíblia ainda o caso de Moisés, nós temos o que está em Êxodo capítulo 32, versículo de número 17, Moisés tendo um discernimento de um barulho que havia ao pé do monte. Moisés estava falando com Deus 40 dias e 40 noites no monte, recebendo as tábuas da lei. Josué, por sua vez, estava no meio do monte e, infelizmente, lá embaixo, como todo mundo sabe, o povo perdeu a paciência e fizeram um bezerro de ouro. E aí havia um grande barulho, porque eles começaram a fazer um culto maligno para aquele bezerro, regado a bebidas, a prostituição, a idolatria. E Josué, como estava no meio do monte, Josué não sabia. E quando Moisés desce, Deus já havia dito a Moisés que o povo havia pecado. Moisés não sabia ainda que tipo de pecado era. Quando Moisés desce, encontra com Josué no meio do monte, e Josué então expressa alegria, dizendo para Moisés que havia um barulho de louvor a Deus. Mas Moisés teve o discernimento. Ali o dom do discernimento de espírito aparece na vida de Moisés, e ele termina dizendo que aquele barulho não era de louvores. Ele concluiu certo, porque na verdade não era de louvores a Deus, mas era de idolatria. A gente também vê um exemplo no Antigo Testamento, é o que está no livro de Neemias, capítulo de número 6. Eu faço questão de ler aqui, se você tem a sua Bíblia em casa, nos acompanhe no livro de Neemias, capítulo de número 6, quando Neemias discerne uma palavra ou uma mensagem que não veio da parte de Deus, pessoas tentando atrapalhar a obra do Senhor. Capítulo 6, versículo de número 12, olha o que diz: e eis que eu percebi que Deus não lhe havia mandado, mas que ele pronunciava esta profecia contra mim, porquanto Tobias e Sambalate lhe haviam contratado. Aqui foi um homem que foi mandado por esses dois terríveis inimigos de Neemias, Sambalate e Tobias, terminaram enviando esse camarada para profetizar mentira. Mas Neemias teve de Deus o dom de discernir, e teve essa capacitação e percebeu que tudo se tratava de uma invenção para que o servo de Deus parasse a obra. Todavia, a referência mais forte que nós vemos no Antigo Testamento é o que está no primeiro livro dos Reis, capítulo 22, quando houve um grande embate de Acabe com Jeosafá, tentando tomar posse de Ramote e Gileade. Acabe termina convocando Josafá para guerrear com ele, e Josafá, como era mais prudente, termina perguntando a Acabe se não havia nenhum profeta para que pudesse então profetizar se aquela batalha eles teriam êxito. E Acabe já tinha consigo 400 profetas